Eu queria estar convidando os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo de número 16. A Raquel também fez parte dessa obra, né? Eu tenho certeza que ela também, a Bíblia diz que quem dá um copo d'água que seja, para um homem de Deus vai receber o seu galardão, né? Vai receber sua recompensa. Ela também tem parte nisso, eu tenho certeza que ela vai receber a sua recompensa também, por ter cuidado tão bem dele, né? Como se fosse uma filha, né? Quem não conhecia achava que era filha dele, né? Porque cuidava dele como se fosse a filha dele, né? Então vamos para a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo de número 16. Antes de começar essa palavra, irmãos, o título dela era Como Vencer o Medo. Só que antes de começar a pregar essa palavra com esse título, Como Vencer o Medo, eu queria dizer para cada um de vocês que a minha intenção não é chegar aqui e dizer para vocês serem imprudentes. Às vezes chegar assim, eu sou corajoso, vou lá fora, numa casa que tem 30 pessoas infectadas com coronavírus e não vou pegar. Eu não quero que vocês sejam imprudentes a esse ponto, não. Porque a Bíblia diz que é para a gente não tentar Deus. Tentar Deus é fazer coisa que Deus não mandou a gente fazer. Agora, se Deus mandou você ir lá orar por eles, para que eles sejam libertos, para que eles sejam curados, pode ir lá tranquilo, que nada vai te atingir. Pode ter certeza disso. Mas tome cuidado para não ser imprudente, fazer coisas que Deus não mandou. A Bíblia diz também que Jesus, o diabo virou para ele e diz para Jesus saltar do abismo. Mas Jesus disse que não poderia tentar a Deus. Então, vamos ter cuidado, vamos fazer a nossa parte. Vamos usar máscara sempre que for possível. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu tenho um problema de respiração, mas sempre que eu estou tentando esforçar também para usar. Então não vamos tentar a Deus, não vamos fazer coisa que Deus não nos mandou fazer. Às vezes você pode virar e falar assim, eu vou pular de um prédio de 3 andares e Deus vai me guardar. Mas Deus não te mandou fazer isso. Você pode fazer o que for, mas quando Deus está te mandando. Se Deus te mandar, não tem nada que vai te atingir. Pode vir coronavírus, pode vir o que for, se Deus te mandar, nada vai te atingir. Então tome cuidado. Minha intenção nessa palavra, como eu disse, não é incentivar vocês a serem imprudentes. Então não entenda mal o que eu vou pregar agora, não entenda errado. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E nós mesmos, pode colocar, irmão Samuel, se puder, na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Já está? Diz assim a palavra de Deus. 1 João capítulo 4, e versículo de número 16. Eu não sei como está o som aí, porque a Camila falou que eu falo um pouco baixo, né? Tá bom aí para ouvir? Eu falo um pouquinho baixo, às vezes o pessoal não escuta, né? E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós. E cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. A gente pode observar no princípio dessa palavra, que quem vive amor, vive com Deus, e Deus vive unido com Ele. Aí continua a palavra. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Então diz aqui a palavra, coragem no dia do juízo. Quando a palavra diz aqui que coragem no dia do juízo, está dizendo aqui que o amor, ele nos dá coragem. Dia do juízo provavelmente significa o fim dos tempos. Dias difíceis, dias trabalhosos. Às vezes como os tempos que nós estamos vivendo hoje em dia, tempos de pandemia, de coronavírus. A Bíblia diz aqui, que o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem. Então o amor, ele te dá coragem. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão morrendo de medo do coronavírus. Às vezes não é nem pelo coronavírus, às vezes é de medo do coronavírus.
Os próprios médicos dizem que qualquer doença que nós temos, se a gente não tiver a cabeça boa, ela vai piorar, ela vai agravar. E às vezes você vai morrer pelo medo que você está sentindo. É por isso que a Bíblia diz que o amor, ele nos dá coragem no dia do juízo. Porque às vezes se você não tiver essa coragem, você vai perecer. É o que eu disse aqui, não leve essa palavra, não seja imprudente, não deixe de usar máscara, não deixe de não frequentar lugares que tem pessoas contaminadas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você fazendo a sua parte, você estando com Deus, tenha coragem que nada vai te atingir. Porque o que acontece é o seguinte: se Deus disser que você não vai morrer, você não vai, nada vai te atingir. Se não chegar a hora de Deus, é como o pastor Fagundes falou aqui, no dia do enterro do seu Alberto. Se não for a hora de Deus, não tem nada que vai te atingir. Se você estiver em Cristo Jesus, e se não... Obrigado, Deus abençoe. Se você estiver em Cristo Jesus, e estiver fazendo a sua parte, não tem nada que vai te atingir. Porque às vezes tem pessoa que fala assim, eu vou morrer de coronavírus. Se for a hora de Deus, pode ser que às vezes você vai tropeçar ali, cair, Deus vai te levar. Não precisa do coronavírus, não. Agora, se não for a hora de Deus te chamar, pode vir o que vier, que nada vai te atingir. Nada vai te atingir. É somente na hora de Deus. É por isso que você tem que confiar em Deus. Porque se for só a hora, não adianta você fazer nada, não adianta você orar, não adianta você jejuar. Se for a hora de Deus, Deus vai te recolher. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. O propósito principal, o maior presente que Deus tem para nós é a salvação. E às vezes Ele pode te recolher até para te proteger de algo pior que venha no futuro. Que às vezes você não vai aguentar, você vai desviar. Você vai sair da presença de Deus. Às vezes até por amor Deus recolhe as pessoas. Para proteger, para guardar. Então não tenha medo, tenha coragem. Porque a Bíblia diz que o amor, ele dá coragem. Aí continua a palavra, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você quer ser aperfeiçoado no amor, sinta o amor de Deus na sua vida. Eu vou contar um testemunho para vocês entender o que é que eu estou querendo dizer. Um testemunho que eu até já contei aqui uma vez, mas para ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês, que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. A palavra de Deus diz. E se você quiser ser aperfeiçoado, a Bíblia diz aqui que quem tem medo ainda não está aperfeiçoado no amor. Todo mundo tem medo, todo mundo tem os seus medos. Mas um dia você vai ser aperfeiçoado no amor de Deus. E você não vai mais sentir medo. Sabe o que isso significa? É aquela história daquele menino que estava numa floresta. Ele dizia que o pai dele o abandonou lá naquele lugar. Uma floresta escura. À noite ele escutava aqueles barulhos esquisitos. Barulhos de animais. Barulhos de pessoas. Aquele menino estava espantado, estava assustado. Estava abandonado. Mas quando o dia foi amanhecendo, ele viu o vulto de uma pessoa lá em cima. Na hora que ele foi ver, era o pai dele que estava lá. O pai dele nunca abandonou ele. E é isso que acontece na nossa vida. Pode vir tempestades, pode vir coronavírus, mas Deus está sempre do seu lado. E nada, nem um fio de cabelo da sua cabeça vai cair sem a permissão de Deus. Então tenha coragem. Sinta esse amor de Deus na sua vida, que Deus não te abandonou. É esse amor de Deus, é a confiança que você tem nele. Dizia um pastor que quando ele era pequeno, ele estava andando no carro com o pai dele. Ele dizia que ele passou naquelas favelas do Rio de Janeiro. E ele dizia que ele estava no banco de trás. E o pai dele dirigindo o carro dele. E ele dizia que ele passava de carro lá naquela favela. Ele olhava para um lado, homens armados do lado direito, homens armados do lado esquerdo.
E ele dizia que ele não sentiu medo, porque ele estava com o pai dele. E é isso que eu estou querendo dizer, esse tipo de amor que lança fora todo medo. É o amor do Pai, o amor de Deus. Você confiar que se Deus te ama, Ele vai te proteger, Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Se você não abandonou Deus, se você continua firme com Deus, Ele também não vai te abandonar. Ele está com você, então confie que Ele te ama e que Ele tem o melhor para a sua vida. E tudo que acontecer está no controle dEle. Tudo que acontecer está no controle de Deus. Seja lá o que for, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que está acontecendo está cooperando para o bem da sua vida, porque Deus te ama. E esse amor, quando você sente esse amor de Deus, quando você é aperfeiçoado nesse amor de Deus, esse amor lança fora todo medo. A palavra medo, olha o significado dessa palavra. Ela diz assim: estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais ou imaginário. Esse é um desses significados da palavra medo. Às vezes é perigos reais, às vezes quando você está numa floresta, você vê um leão ali na sua frente, é um perigo real. Você está vendo ele. Você sabe que aquele perigo ali pode vir a acontecer alguma coisa com a sua vida. Mas a maioria dos nossos medos é imaginário. Existe uma pesquisa que diz que 85% dos nossos medos, das coisas que nós imaginamos na nossa cabeça, não vai acontecer. É só imaginação. E às vezes o inimigo, ele coloca esse medo na sua vida para que você não sinta o amor de Deus, e o amor de Deus não lança fora todo medo. Porque o inimigo está tentando colocar pavor na sua vida, colocar medo na sua vida. Outro significado da palavra medo é justamente isso, é pavor, terror. Às vezes o inimigo faz um filme de terror na sua mente, na sua cabeça. Às vezes um filme mesmo, como se fosse um filme, ele cria um filme na sua cabeça, você começa a passar aquelas memórias, como se você estivesse vendo Cidade Alerta, você vê lá aquela tanta de notícia ruim, aí você pensa assim, isso vai acontecer comigo também. O inimigo coloca pavor, ele coloca terror na sua vida. É um filme de terror que passa na sua mente. Mas o amor de Deus não. Quando você sente que Deus está fazendo o melhor para a sua vida, quando você sente que Deus está no controle da sua vida, esse amor vai lançar fora todo esse medo. Só que às vezes o inimigo está usando, como o pastor Rodrigo disse aqui, a influência na mídia, a influência do mundo, para nos tirar a fé, para nos colocar medo. É um filme de terror na nossa cabeça. O medo às vezes nos trava, às vezes nós temos medo de tentar alguma coisa nova, nós temos medo de tentar um emprego novo, temos medo às vezes de fazer um concurso público, de tentar deixar um currículo em algum lugar, temos medo de viajar, isso nos trava. Porque o inimigo conseguiu colocar um filme de terror na sua cabeça, ele conseguiu te travar pelo medo, porque você não tem a confiança em Deus. Às vezes tem pessoa que não viaja porque deixou ser travado pelo medo. Tem pessoas que têm medo de viajar. Não confunda as coisas, porque tem pessoa que às vezes não sabe dirigir. Aí que... É isso que eu estou falando, tem que ter prudência. Não vai chegar lá fora e pegar o carro, achar que você sabe dirigir e que você tem um amor de Deus e vai lá e bater o carro. Não, pelo amor de Deus. Você tem que ter prudência. Mas às vezes tem pessoa que sabe dirigir, mas só que ele deixa ser travado pelo medo, pelo pavor, pelo terror, que deixa o inimigo colocar esse filme de terror na sua cabeça. Às vezes por uma notícia que você escutou, ou uma notícia que você viu, você se deixa ser travado pelo medo. E outro significado do medo é preocupação com determinado fato ou com determinada possibilidade. É isso que eu estava dizendo agora. Às vezes quem tem medo de viajar, por exemplo, antes dele viajar, ele já pensa assim, mas fulano acidentou, eu vou acidentar também. Você deixa o medo tomar conta de sua vida. Você ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor é aquele amor que é aperfeiçoado, aquele amor que lança fora
todo medo. Isso não quer dizer que você não é uma pessoa de Deus, não. Todo mundo sente medo. Depois eu vou até mostrar para vocês aqui que tem homens de Deus que sentiram medo também. Só que a diferença é o seguinte: medo, o sentimento do medo, cada um tem um medo diferente. Eu também tenho meus medos. Cada um tem um medo diferente. Em alguma área da sua vida você tem medo. Todo mundo tem seus medos. O sentimento do medo vem. A questão é o seguinte: se você vai dar lugar para ele, ou se você vai ter coragem de vencer esse medo. Você vai enfrentar esse medo. Não tem como você controlar o que você está sentindo. Não tem como. Às vezes, quando você vai, pega o carro para viajar, você vai sentir o medo de viajar. Tem pessoas que vai sentir, porque essa fraqueza dela é o medo dela. Mas se você sabe dirigir, se você já treinou, confie em Deus, confie no amor de Deus, que nada vai acontecer na sua vida de ruim, a não ser que Deus permita por algum motivo. Porque quando Deus permite uma tragédia nas nossas vidas, não é para a nossa desgraça não, mas é para a nossa salvação. Às vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida, para que nós mudemos alguma coisa dentro de nós, para que nós venhamos a nos arrepender, a confiar mais nele. Ele está cuidando de nós, mas nada sai do controle dele. Talvez era porque era a sua hora mesmo de ir. Nada sai do controle de Deus, então confie em Deus, confie no amor dele. Enfrente esse medo que está aí dentro de você. Às vezes você tem tudo para vencer na vida, tem tudo para conseguir algo na vida, mas o medo te trava. O medo te traz terror, o medo te traz pavor. Vença esse medo. A palavra de Deus diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 11, diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra, que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo sobre as perseguições que ele sofreu em várias cidades. Ele sofreu naufrágios, ele levou chibatadas. Eu acredito que a Bíblia diz aqui que ele sofreu, ele mesmo dizendo que ele sofreu terríveis perseguições. Então, que é terríveis, sinal de pavor, de medo. Ele sentiu medo. Quando ele foi levar a chibatada, alguém vai levar a chibatada, ninguém chega lá e fala: não, pode dar aí, não tem problema não. Aí você leva uma chibatada, vai dar mais uma, vai. Fala: tá bom, levei só 3, vai mais 40 aí, ó, tá bom, tá gostoso. Ninguém chega e leva a chibatada de graça, né? Então ele sentiu medo. Só que ele enfrentou o medo dele e ele combateu o bom combate e cumpriu a carreira dele. E guardou a fé. Então, combata o seu bom combate. Combata o medo na sua vida. Combata o que te trava, porque às vezes Deus tem planos para a sua vida, mas o medo está te travando. O medo está te impedindo de cumprir esses planos que Deus tem para a sua vida. Não deixa o medo te travar. Seja lá o que for que Deus tem para a vida de cada um de vocês, não deixa o medo te travar. Diz aqui em Salmos, capítulo 34, versículo de número 19: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Então você pode passar por muitas aflições, muitas dificuldades. Você pode passar por medo, mas o Senhor vai te livrar de todas essas aflições. Sinta esse amor, que Deus vai te livrar. Porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo. E diz aqui em Lucas, capítulo 22, e versículo de número 41. Então se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Estava dizendo aqui de Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado. A Bíblia dizia que ele suava gotas de sangue, que ele sofria uma tremenda aflição.
E quanto mais ele sofria, a Bíblia dizia aqui, ó, que ele orava com mais força ainda. Jesus, como ser humano que era, porque quando ele morava no céu, a natureza dele era só Deus, ele era só Deus. Mas como ser humano, o corpo humano de Jesus sentia dor, ele sentia aflição, sentia medo. E Jesus, ele pode, naquele momento, ter sentido medo, mas ele não se deixou dominar por ele. Ele não deixou dominar por medo, porque a Bíblia diz aqui que Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É isso que você tem que dizer para o medo. Falou: eu estou com medo, sim, eu estou sentindo medo, mas seja feito o que Deus quer e não o que eu quero. Seja feito o que Deus quer e não o que o medo quer na sua vida. Então tenha coragem. Sinta o amor de Deus na sua vida, faça como Jesus Cristo. Ele passou por grandes aflições. A palavra aflição, um dos significados dela diz assim: é torturado, preocupado, inquietação, adversidade. Às vezes Jesus sentiu pavor, sentiu tortura, inquietação por causa da aflição que ele estava sofrendo, porque ele estava prestes a ser crucificado. Uma pessoa que está numa situação difícil na vida, às vezes tem pessoas que já passou por situações de estar diante da morte. A sua cabeça ali, quando você está diante da morte, de um combate, de um animal feroz na sua frente querendo te atacar, sua cabeça não fica tranquila. Ela não fica totalmente tranquila ali, igual você está aqui agora. Quando você passa por uma situação difícil, uma situação estressante, você sente medo. E às vezes o medo tenta te travar naquele momento que você está passando por aquela situação. Mas quando você pensa: não, eu vou enfrentar esse medo, porque Deus está comigo. E o que acontecer é da vontade dEle, Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Então enfrente o medo, enfrente as situações que estão aparecendo na sua vida. Não tenha medo de enfrentar, porque Jesus está contigo, Jesus está na sua vida. E para mostrar para vocês que homens de Deus também sentiram medo, dizia aqui em 1 Samuel, capítulo 21 e versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Davi assustou-se com as palavras deles, e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Aqui é uma situação em que Davi, ele foi capturado pelos inimigos, e a Bíblia dizia aqui que ele sentiu medo. E como o amor dele naquela hora não estava aperfeiçoado em Deus, ele se fingiu de louco. Eu não estou dizendo aqui que Davi estava errado, mas se ele tivesse sido aperfeiçoado no amor, ele poderia ter dito a verdade. Mas a Bíblia diz que ele se fingiu de louco. Quando ele foi capturado pelos inimigos, escorria saliva pela barba. A Bíblia diz aqui também que ele rabiscava os portões da cidade. Imagina ele fingindo de louco, começar a rabiscar a igreja, a deixar a barba cair aqui, ó. Ele se fingiu de louco, porque ele estava com medo. E pelo medo, ele se fingiu de louco e acabou dando certo ainda. Apesar dele ter se fingido de louco, ele acabou dando certo. Mas nem sempre vai dar certo. Porque o ideal é que você seja aperfeiçoado no amor de Deus. Porque naquele momento, Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta. Se ele tivesse sido aperfeiçoado no amor, ele poderia ter dito para aquele rei, falou: não, eu sou Davi mesmo, quem você está procurando. Você me capturou, estou aqui, eu me rendo. Às vezes Deus poderia ter agido naquela situação, e o rei às vezes poderia ter só prendido Davi. Ei, som. Naquele momento lá, se Davi tivesse sido aperfeiçoado no amor, às vezes o rei poderia somente ter prendido ele, ou ter trazido Davi como aliado, como aconteceu mais tarde, que Davi se tornou aliado desse mesmo rei.
Mas naquele momento, Davi, pelo medo que ele teve daquele rei, ele se fingiu de louco. E acabou dando certo. Mas eu digo para vocês que é muito melhor confiar no amor de Deus. E é até estranho um pouco esse medo que Davi sentiu, porque quando você olha aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45, diz assim: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Porque Davi, nessa época que ele enfrentou o gigante Golias, ele era mais novo. E geralmente você pode perceber que às vezes criança, adolescente, ele tem uma coragem maior, às vezes até que os adultos, né? Às vezes até demais. Às vezes até por não saber muito da noção do perigo. Mas nessa época que Davi confiava muito em Deus. E ele disse aqui para o gigante Golias: eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel que você desafiou. É porque ele confiou em Jesus Cristo, ele confiou em Deus. Ele sabia que naquele momento aqui foi Deus que tinha mandado ele lá. Não, ele não foi por conta própria, mas ele foi em nome de Deus. É Deus que mandou ele. E se foi Deus que mandou, nada iria atingir a vida dele. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Que quando Deus manda, confia no amor dele, que nada vai te atingir, nada vai te acontecer. Se você está sentindo muito medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. Vai lá, enfrenta ele e vence em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes você está deixando o medo te travar, mas vai com medo. Vai sentindo medo mesmo, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Só procure saber se realmente foi Deus que mandou. Porque às vezes dá tudo errado, você fala assim: ah, é Deus. Deus falhou. Deus não falha. Deus nunca falha. Então só procure saber realmente se foi Deus que mandou. Porque se foi Deus que mandou, pode ir com medo. Vai por minha conta, vai com medo mesmo. Que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você vai vencer esse medo. Então não deixe esse medo te dominar. Aqui em Salmos de número 56, versículo de número 3, diz assim: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Você vê que Davi, ele está dizendo aqui: quando estou com medo, eu confio em ti. Então quer dizer que o medo não vai deixar de vir na sua vida. O sentimento do medo não vai deixar de vir. Mas no momento que vier, vai lá e confia em Deus Todo-Poderoso, que Ele vai te livrar. Não deixa o medo te travar, não deixa o medo te dominar. Porque às vezes Deus tem planos na sua vida que estão travados, às vezes por dias, por meses e por anos, que ainda não foram cumpridos porque você deixou o medo te dominar. Você deixou o medo te travar. Você deixou que o inimigo criasse um filme de terror na sua mente e deixou que esse filme de terror travasse a sua vida. Então não deixe isso acontecer. Comece pela fé. Quando o inimigo tentar colocar aquele filme de terror, aquele pavor na sua mente, comece a pensar no que Deus pode fazer, no que Deus já fez na sua vida e no que Deus ainda pode fazer, porque o poder dele é infinito. O poder dele, não existe nenhum poder no mundo que pode derrotar o poder de Deus. Às vezes você pensa assim: ah, fulano fez um trabalho de bruxaria, ele é o maior bruxo da cidade. Mas o poder de Deus é muito maior do que o trabalho de bruxaria. E às vezes o trabalho de bruxaria, você está tão focado naquilo, você está tão com medo daquele trabalho que foi feito para a sua vida, e deixou que esse medo te travasse. Às vezes até virou realidade aquele trabalho, porque você deu lugar para o medo, você deu lugar para o inimigo. Você não confiou que o poder de Deus é muito maior. Deus criou até o Satanás, Deus criou até o diabo. Ele criou o inimigo, ele criou Satanás, só que Satanás se rebelou contra ele. Para você ver que Deus teve o poder até de criar Satanás. Então, que dirá trabalho de bruxaria contra Deus? Isso é pó, isso não é nada diante do poder de Deus. Então não tenha medo, se você está em Cristo Jesus, não tenha medo de trabalho, de bruxaria. Às vezes você pode até estar se sentindo travado, estar se sentindo com medo,
mas vai lá com medo mesmo, que você vai vencer com o poder de Deus. Só não abandone Jesus Cristo. Que às vezes quando você abandona Jesus Cristo, além do medo te travar, aquilo pode vir se tornar realidade na sua vida. Porque você largou o homem mais importante do mundo, o homem que tem poder para destruir as obras das trevas, as obras do mal. Então não abandone o Senhor Jesus Cristo por nada. Não abandone Jesus pelo medo. Não abandone Jesus pela aflição, pela adversidade, pelo pavor, pelo terror. Não abandone. Porque tem muitas coisas que às vezes está só em sua mente, que o inimigo colocou na sua mente, e que não vai acontecer, porque você não abandonou o Senhor Jesus Cristo. Então não deixe o inimigo te travar, seja pelo que for. E para finalizar, a Bíblia diz aqui em Jeremias, capítulo 39, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. A Bíblia diz aqui que Deus deu uma mensagem para o profeta Jeremias. E Jeremias disse o seguinte: ele me mandou que me dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte. Para vocês entenderem aqui, Ebed-Meleque é um homem que foi fiel a Deus, em meio a tanto pecado, a tanta destruição, em meio à rebelião. O povo de Israel, ele se rebelou contra Deus, eles não quiseram mais saber de Deus. Eles estavam idolatrando outros deuses, idolatrando imagem, idolatrando deuses pagãos, deuses com letra minúscula, porque Deus é só um, é só o nosso único Deus, Jesus Cristo, Todo-Poderoso. E esse povo de Israel, eles largaram o Deus Todo-Poderoso para adorar imagens, para adorar deuses que não existem. E no meio daquela rebelião, no meio de tanto pecado, de tantas coisas erradas, existia um homem, Ebed-Meleque, que ele foi fiel a Deus. Ele continuou fiel a Deus, ele não se entregou. Só que mesmo um homem fiel a Deus, ele também sente medo. E a Bíblia diz aqui, ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso, e sim destruição a essa cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daquele de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá, você continuará vivo, porque confiou em mim, eu, Senhor, eu falei. A Bíblia diz aqui que ele estava com medo, mas ele confiou em Deus Todo-Poderoso. Por mais que esse mundo aqui, seja um mundo de rebelião, de pecado, muitas pessoas não querem saber mais de Deus, mas nós estamos aqui lutando para ser cada dia mais fiel ao Senhor. A gente pode errar, pode cair, mas nós estamos levantando, nós estamos adorando o nome do Senhor. Por mais que nós não sejamos perfeitos. E é isso que Deus diz para Ebed-Meleque. Mesmo que você esteja com medo, se levante, continue confiando em Deus, continue firme em Deus. Porque Deus diz para Ebed-Meleque: eu o salvarei, você não morrerá, você continuará vivo porque confiou em mim. Eu, o Senhor, o falei. Isso Deus diz para a sua vida. Deus vai te proteger. Em meio a essa pandemia, em meio a tanto pecado, tantas coisas erradas, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Deus pode destruir o mundo, mas Ele vai te proteger, porque você é filho de Deus. E foi isso que aconteceu nessa época. Deus permitiu que Israel fosse totalmente destruída, mas quem foi fiel, Deus também foi fiel com a vida dele. Só que o que acontece é que às vezes o inimigo, ele te destrói pelo medo. Se Ebed-Meleque tivesse dado lugar para o medo, ele também poderia ter se desviado. Porque imagina você viver num lugar daquele, um lugar cheio de idolatria, todo lado que você olha tem pecado, tem idolatria, tem pessoas rebelando contra Deus, as pessoas não querem saber de Deus mais. Você dá uma volta, toda volta que você dá, você só vê coisas erradas, você vê pecado. E às vezes é esse mundo que nós estamos vivendo hoje.
E o inimigo tenta te destruir por tudo isso que está acontecendo. Pelo medo. Ele tenta colocar pavor sobre a sua vida. Ele tenta te apavorar. E às vezes você desvia dos caminhos de Deus porque você dá lugar para esse terror, para esse pavor que o inimigo te coloca. Mas olha para a sua vida, você está aqui. Você está bem. Você está aqui na presença de Deus. Não aconteceu nada. Você está sendo fiel a Deus, Deus está te guardando, Deus está te protegendo, não aconteceu nada com a sua vida. Agora, se você abandonar Deus, aí sim, você pode começar a preocupar, porque você vai estar longe da proteção dEle. As mãos de Deus não vão te alcançar. Você estará longe da proteção de Deus. Então, lá na sua casa também, lá fora, tenha cuidado. Não abandone a Deus, seja pelo que for, seja por um pecado pequeno, um pecado grande. O que muda é só as consequências. Mas para Deus, pecado é tudo a mesma coisa. Só que a consequência de um pecado, às vezes, pode ser maior do que a de outro pecado. Às vezes você pode pagar mais por um pecado do que por outro. Se você chegar e matar alguém ali fora, você vai ser preso. A consequência é essa. Mas às vezes você chegar ali no mercado e roubar uma laranja, a consequência pode ser menor, mas para Deus o pecado é o mesmo. É a mesma coisa. Então não viva no pecado, porque quando você vive no pecado, você abandona a Deus. A Bíblia diz que quem peca, ele abandona, ele despreza a Deus. Errar, todo mundo vai errar, todo mundo vai pecar. Mas quando você pecar, retorne para a presença do Senhor, peça perdão, se arrependa. Não se entregue para o pecado, não. Porque se você se entregar para o pecado, você não estará mais debaixo da proteção de Deus. Então não se entregue ao pecado. Se você errar, se arrependa, que aí novamente você estará debaixo da proteção de Deus. A consequência vem, mas você estará novamente debaixo da proteção de Deus. Mas tome cuidado com os pecados que você comete escondido, porque Deus está vendo. Deus não quer que você seja destruído por causa do pecado, não. Ele não quer. Você mesmo é que se destrói. A Bíblia diz que Deus não tem prazer que alguém morra sem conhecer, sem receber a verdade, sem receber Jesus Cristo. Deus não tem prazer. Ele não tem prazer que você morra e vá para o inferno, não. Deus não é mau a esse ponto de ter prazer, não. De chegar alguém, que beleza, está tudo no inferno. Deus não é assim. Ele não tem prazer nisso. Ele manda porque Ele é justo. Na verdade, Ele não manda ninguém para o inferno. É nós mesmos, pelos nossos erros que nós vamos. Mas Deus não tem prazer nisso. Porque Deus te criou e Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer que você creia em Jesus Cristo, se arrependa, para que Ele cuide da sua vida. Para que Ele faça o melhor na sua vida. E só agora para finalizar, em Isaías 41:10. A palavra já terminou, eu queria só deixar esse versículo para vocês aqui, para vocês meditarem na sua casa. Quando você estiver com medo, abra essa palavra. Em Isaías 41, e versículo número 10, diz o seguinte: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Então creia nessa palavra. Quando você estiver com medo, abra em Isaías 41:10. Veja o que Deus está dizendo para você. Ele diz que Ele vai te ajudar, que Ele vai te proteger. Às vezes a gente acredita em tanta coisa que passa. Uma notícia ali no Cidade Alerta. Você diz assim, agora o mundo vai acabar, agora isso vai acontecer com a minha vida. Comece a acreditar que isso aqui em Isaías 41:10 vai acontecer na sua vida. Pare de acreditar no Jornal Nacional. Aliás, desliga isso. Começa a ver só notícia de Deus. A Bíblia diz que quando Ele criou Adão e Eva, eles conheciam só o bem, eles não conheciam o mal. Eles tinham conhecimento só do bem. Então comece a desprezar essas notícias ruins, comece a ter notícias só boas na sua vida. Desliga a televisão, desliga o celular, comece a ver só coisa boa. Abra aqui em Isaías 41:10 quando você estiver com medo. Não liga a televisão, que às vezes a televisão pode te influenciar a ter mais medo ainda. Não é que é pecado você ver televisão, não, mas
você vai perdendo a fé, isso vai te esfriando. Essas notícias que estão acontecendo, que morreu 1.000 pessoas com coronavírus. Olha quantas pessoas que foram curadas pelo coronavírus, que Deus curou. Isso você não vê. Então comece a olhar para as coisas boas que Deus está fazendo, porque a gente está espalhando tantas notícias de coisas ruins e estamos esquecendo de espalhar o que Deus pode fazer. Se Deus quiser, Ele pode acabar com essa pandemia hoje mesmo. Tem gente que fala assim, mas a China é muito poderosa, esse vírus é muito poderoso e nem o sol pode matar ele. Se Deus quiser, com um estalar de dedos acaba tudo. Eu acho que Deus não acabou ainda porque Ele está trabalhando na vida de muitas pessoas. Ele está trabalhando às vezes até nessa questão do medo aí, para você enfrentar o medo, vencer o medo. Muita gente às vezes está tão apavorada que às vezes não pode orar mais, ir numa reunião de oração. Não é que isso é errado, não é pecado, mas às vezes está dando lugar para o medo, está sendo dominado pelo medo. Então não deixe que isso domine a sua vida. Não deixe. Confie em Deus, comece a confiar no que a palavra diz. Despreze o que está escrito lá no Jornal Nacional e comece a pesar pelo que a palavra de Deus diz. Porque alguns anos atrás, quando não existia influência da mídia, acontecia muito mais milagres, mais curas, mais maravilhas. Eu digo isso até de mim mesmo. Eu mesmo estou sendo, às vezes, influenciado. Às vezes eu não tenho a fé suficiente para fazer algo que Deus poderia fazer muito mais. Mas nós temos que lutar para crescer cada dia mais. E lutar contra esse medo. Lutar contra essa falta de fé que eles implantaram no mundo, que eles implantaram em Candeias, no Brasil, para que o poder de Deus volte a operar novamente. Então vamos juntos vencer. Vamos confiar na palavra de Deus, confiar que Deus está no controle de tudo. Amém? Nós vamos estar colocando uma música, você esteja meditando nessa música, que Deus vai falar ao seu coração. Essa música diz sobre medo. Ela fala sobre medo, inclusive a autora dessa música, ela está vivendo essa música na prática. Ela chama Amanda Vanessa, ela sofreu um terrível acidente, mas ela ainda está viva. Ela está lá no hospital, está se recuperando. E vocês vão ver pela essa letra dessa música que Deus vai trabalhar na sua vida. Só entre você e Deus agora. Comece a prestar atenção na letra dessa música. Deixa que Deus trabalhe no íntimo, no seu interior. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti.
existe medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois vem novidades para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Aleluia. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. A gente vê o seu Alberto com 95 anos, né? Quantos medos que ele deve ter passado, né? Quantas obras de bruxaria deve ter jogado contra a vida dele, para ele morrer, para acabar com a vida dele, mas quem levou ele foi Deus. Foi Deus que recolheu ele, com 95 anos de idade. Muita gente às vezes pode ter achado que ele ia morrer com 40, com 50, mas não. A palavra final é de Deus. Quem fica firme com Deus, a palavra final é do Senhor. É Deus que recolhe. Então confie, porque, como diz a palavra, às vezes a gente pode não entender o que está acontecendo, mas confie sem entender. Confie em Deus sem entender, porque por mais que você ache que as coisas saíram do controle de Deus, mas não saiu não. Deus está no controle de tudo. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele está trabalhando, pode ter certeza. Amém? Então vamos estar fazendo uma oração para estar encerrando. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui agora, Deus, neste momento, ó Deus, buscando a Tua presença, te adorando, te louvando, ó Deus. Por mais que a gente seja falho, ó Deus, por mais que nós tenhamos imperfeições, ó Deus, por mais que nós sentimos medo, ó Deus, mas eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós, ó Deus. Não importa a situação que nós estamos passando, mas eu sei que o Senhor está cuidando das nossas vidas, ó Deus. Eu sei que o Senhor nunca nos abandonou. Eu sei que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós, ó Deus. Nós estamos confiando sem entender, ó Deus. Porque os teus planos, os teus projetos é muito maiores do que o que nós temos, ó Deus. Porque só o Senhor sabe do amanhã, só o Senhor sabe do futuro. E o Senhor sabe o que é melhor para nós, ó Deus. O Senhor tem o melhor para a vida de cada um de nós.
Continue trabalhando, Deus, trabalha essa palavra na vida de cada pessoa que ouviu, que esteja aqui, que esteja assistindo, que vai assistir, ó Deus. Só o Senhor tem poder para trabalhar essa palavra, ó Deus. Nos ajude a vencer os nossos medos. Eu tenho meus medos, cada pessoa tem os seus medos, ó Deus. Nos ajude a ser aperfeiçoados no amor, a confiar totalmente no Senhor, confiar cegamente no Senhor, ó Deus, a andar de mão dadas com o Senhor, de olhos fechados, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Tenha uma ótima semana para cada um de vocês.